Olá pessoal, tudo bem? Retornando aqui a mais um exercício, né? Que aborda agora o assunto da mecânica quântica, né? Um assunto teórico, certo? A gente vai analisar como funciona, né? O comportamento da função de onda dentro de um poço, né? No caso, um poço infinito, também para poços infinitos, né? Então a gente vai analisar como se comporta, né? O comprimento de onda, bem como a amplitude, né, em relação às energias envolvidas, né, energia cinética e energia potencial. Né? A nossa análise aqui ela vai estar voltada, né, para modos estacionários, certo? A gente não vai levar em consideração a variável tempo, né, e esses modos estacionários vão vibrar, né, dentro desse poço. Né? No caso aqui, a gente vai ver dois exercícios aqui para poços infinitos, tá? Com barreiras de potenciais tendendo ao infinito, certo? Então nós temos dois problemas aqui, vamos começar, né? Então aqui, né? Esses problemas, né, são desse livro aqui, do autor Randall Knight, certo? É o Física, uma abordagem estratégica, certo? O volume 4. Então, vamos à questão aqui. A questão diz o seguinte, né? Esboce a função de onda correspondente a n igual a 6, né? O número quântico 6, para a energia potencial representada na figura. Né? Então, nós temos aqui a figura, e essa figura já traz a representação, né, da energia potencial de x aqui, certo? Então, o que é que a gente tem que levar em conta, né? Então, num poço finito, né, de potencial, o nível que está sendo evidenciado aqui, ó, esse nível mais baixo, ele vai nos remeter a uma energia potencial zero, certo? Então, esse aqui seria o de zero. Seria, né, energia potencial zero. Né? Esse é o referencial adotado para energia potencial. Né? Então, nesse gráfico aqui, nós já temos aqui representado por essa linha horizontal, né, o valor da energia do nível 6, né, do número quântico 6. Certo? Nesse poço aqui, a gente vê que existe um ponto onde acontece uma elevação do potencial. Né? Então, essa distânciazinha aqui, ó, representa um potencial, onde a gente vai chamar esse potencial aqui de o zero. Né? Seria um potencial aqui, o zero. Então, vejam que como, né, houve um aumento do potencial nessa região, né, um aumento representado aqui. Então, o que é que ocorre com a energia cinética? Né? A energia cinética, a gente pode representar ela, né, por essa distância aqui, ó, do nível até o nível zero aqui. Certo? Então, aqui seria a energia cinética. Certo? Bom, então veja que nessa passagem aqui, com o aumento da energia potencial até esse ponto, né, nós vamos ter o quê? Uma diminuição, né, da energia cinética. Né? Então isso é o que nos está mostrando aqui o gráfico. Né? Então veja que a energia cinética ela saiu desse valor aqui e foi para um valor menor. Né? Então houve uma diminuição da energia cinética, consequente energia potencial. Certo? Aqui nós temos representado as barreiras de potencial, né? Que é tendendo a infinito, certo? Dos dois lados do nosso poço. O comprimento do poço aqui é L, né? Está demonstrado aqui. Ok? Bom, então, quais são as considerações, né, que a gente vai fazer para traçar a função de onda? Porque na questão ele quer aqui, ó, esboce, né? Esboce a função de onda, né? Então ele quer que você desenhe, represente. Na verdade, a gente vai representar, né, a função de onda. Ok?
Então, quais são as considerações, né, que a gente tem que levar para, né, traçar a nossa função de onda? A função de onda no estado estacionário, né, ela funciona como uma corda, né, presa a duas extremidades, né? Então, quando a gente tem uma corda, né, nessa situação aqui, ela presa nas duas extremidades, né? A gente lembra lá da mecânica, né, que ela começa a oscilar, né? Isso se você der um pulso aqui, né? Então, existem certas situações, né, que podemos obter uma onda conhecida como onda estacionária, né? Estacionária porque visualmente a gente, né, pensa que a onda está parada, né? Ela representa aqui nós bem definidos, né? Interessante você visualizar, se você teve a oportunidade de ver no laboratório, né? Esses pontos aqui eles ficam quase que parados, né? Você consegue visualizar, mesmo que toda a corda esteja vibrando, certo? Então aqui é só para você lembrar do que é uma onda estacionária. Então, esse no n igual a 6, ele vai representar justamente, né, um desses estados estacionários, tá? Então, quais são as considerações que a gente vai ter que adotar aqui para traçar a nossa função de onda, certo? A primeira, né, primeira característica, né, que a gente tem que ver é a seguinte, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver, certo? Aqui que o comprimento de onda de de Broglie, certo? Vou deixar aqui. Ó, que o comprimento de onda de de Broglie é inversamente proporcional à velocidade da partícula, certo? Então a gente sabe, né, que o comprimento de onda de de Broglie é dado pela constante de Planck dividido pelo momento, que é dado por mv, certo? Essa relação, ela pela primeira vez, né, relaciona corpos que adotam, né, a teoria ondulatória e a teoria corpuscular, né? Essa equação aqui ela consegue unir as duas formas, né? Aqui a teoria ondulatória representada pelo comprimento de onda e o momento representa a teoria corpuscular. Então, ó, vejam que à medida, né, ó, que o comprimento de onda, né, ele aumenta, né, à medida que a velocidade, melhor, né, a velocidade aumenta, o comprimento de onda vai diminuir, certo? E, consequentemente, se a velocidade, né, diminuir, o comprimento de onda vai aumentar. Então, é o que está dizendo aqui na nossa primeira afirmação aqui, certo? São inversamente proporcionais, certo? A gente sabe que a energia cinética ela está ligada, né, com a velocidade através dessa relação aqui, né, mv ao quadrado sobre 2. Né? Então, quanto maior a velocidade da nossa partícula dentro do poço, né, maior a velocidade, maior vai ser a energia, né? Certo? Se a energia cinética diminui, então a velocidade vai diminuir. Se a velocidade diminuir, né, aqui, ó, a velocidade diminui, o nosso comprimento de onda ele aumenta. Então, os espaçamentos, né, da nossa onda oscilatória aqui dentro do nosso poço vai diminuir, certo? Bom, então visto isso, com relação ao comprimento de onda, a outra dado que a gente pode seguir é esse. Não, vou colocar aqui embaixo, certo? E destacar aqui. Então, ó, uma partícula clássica ela tem maior probabilidade de ser encontrada quando ela se move mais lentamente. Tá? Então, quando uma partícula está se movimentando de forma mais lenta, a gente consegue, né, definir com mais precisão, né, a sua posição. Na mecânica quântica, a probabilidade de encontrar uma partícula aumenta com o aumento da amplitude da função de onda. Então, quando a gente tem uma função de onda com amplitude muito alta, né, muito, muito grande, né, então aquela, né, tamanho, né, da amplitude ele representa a probabilidade de encontrar, né, a partícula naquele ponto. Então,
Portanto, a amplitude, né, da função de onda é maior onde a energia cinética for menor. Claro, porque energia cinética menor, velocidade menor, partícula mais lenta, né? Então, a probabilidade, né, de encontrar partícula naquele ponto é bem maior. Certo? Então, a gente já conseguiu relacionar tanto o comprimento de onda e a amplitude. Certo? Então, agora a gente vai traçar a nossa onda aqui, né? Sabendo essas duas características, né, de comportamento aqui com relação ao comprimento de onda e a amplitude da função de onda, a gente vai traçar agora, né, a nossa função de onda que eu vou traçar aqui na cor azul, certo? Então, existe uma relação, né, para o número quântico n, né, com relação, né, aos pontos. A gente sabe que no estado fundamental a gente só tem, né, um máximo, né? A gente só tem um estado estacionário, o estado fundamental, né? Então, uma forma de você, né, caracterizar a função de onda é que o n, né, ele vai ser n igual a 6, né, ele vai ter que me trazer o que? 6 antinodos, né? O que são antinodos, né? São os pontos, né, da nossa onda onde existem máximos e mínimos, né? Ou então, né, a gente, para o mesmo n igual a 6, né, a gente vai ter o quê? N, né, a menos 1 nós. Né? Os nós são o quê? São os pontos de zero, né, onde a energia é zero, certo? Okay? Então, a gente vai representar aqui a nossa função de onda justamente aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? 5 nós, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter 5 nós, certo? Então, aqui, ó, eu vou apagar aqui um pouco o nosso desenho para a gente agora, por fim, desenhar aqui a nossa função de onda, certo? Então, eu vou apagar aqui só algumas coisas para a gente desenhar aqui no ponto. Né? Então, ó, veja que como, né, a nossa função de onda ela tem que ter 5 nós, então ela vai ter que tocar tirando, né, as extremidades, elas vão ter que ter 5 nós, né? Então eu vou dividir aqui, ó, um aqui, dividir ela no meio, né? Então vai ter 3, né? Então eu tenho 2, 3, 4, 5, certo? Então eu tenho 5 nós, né? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai oscilar aqui, né, senoidalmente, né, numa curva senoidal, mas a gente sabe que nessa região aqui, onde a energia cinética, né, nessa região aqui, onde a energia cinética ela diminui, né, a energia cinética aqui ela diminui, então ela fica o quê? Mais lenta. Consequentemente, se ela é mais lenta, né, o nosso comprimento de onda ele vai aumentar, certo? Então, como é que seria aqui a nossa onda? Então, ela tem que começar aqui, ó, nesse ponto, certo? Exatamente aqui. Ela tem que ser zero, a função de onda aqui, né? Bem na barreira. Então, ela seria mais ou menos assim, né? Começar aqui, oscilando aqui, certo? Até aqui ela continua no mesmo potencial. Aí, quando ela entra nesse ponto aqui, veja que o potencial aqui já vai aumentar, certo? Então, até aqui, ó, vejam que o potencial é o mesmo, né? Então, a amplitude da onda e o comprimento de onda tem que ser igual. Agora, nessa região aqui, a amplitude vai ter o quê? Que aumentar um pouco, né? Certo? Então, vai ser como? Vai ser, ó, um pouco amplitude maior, né? Consequentemente, o nosso comprimento de onda ali, ó, vai ter que ser bem maior, tá? Então veja o que foi que ocorreu, né? Então o nosso comprimento de onda aqui, veja que a onda ela vinha, né, no comprimento de onda menor aqui,
tá? Por quê? Porque a energia aqui era maior, né? A energia cinética era maior, tá? Então quando ela entra nessa região aqui, nesse ponto, a energia potencial aqui, ela diminui, né? Ela diminui. Consequentemente, se a energia diminui, a partícula fica mais lenta, há uma probabilidade maior, daí a amplitude ela tem que aumentar, certo? E também o comprimento de onda vai ter que aumentar, ok? Então dessa crista aqui até a outra aqui, o comprimento de onda, ó, ele vai ter que ser um pouco maior. É claro que o nosso desenho aqui não é para ser rigorosamente, né? Mas esse comprimento de onda aqui vai ter que ser bem maior do que esse, né? Então deixa eu chamar aqui 1 e aqui comprimento de onda 2. Eu tenho que o comprimento de onda, né? 1 vai ter que ser o quê? Menor do que o comprimento de onda 2. Consequentemente, a amplitude também. Então, não sei se acho que ficou bem evidente aí no gráfico, né? Ó, veja aqui que a amplitude tinha esse tamanho, né? Aqui, ó, a amplitude tinha esse tamanho e nessa região onde a partícula é mais lenta, menor energia cinética, maior energia potencial, então a amplitude ela aumenta aqui nessa região, certo? Então esse seria a forma de representar a função de onda, ok? Bom, então vamos para o próximo. Outra coisa, né? Antes de ir para o próximo, ó, veja que eu tenho aqui quantos máximos e mínimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E corresponde ao que? É os 6 antinodos aqui, né? Que a gente havia previsto. Beleza? Então vamos lá para a próxima aqui. Então na próxima, né, agora, da mesma forma, né? Só que o que nós temos na questão, né? Ele pede para esboçar a função de onda. Então nós temos aqui o n igual a quanto? O n aqui vai ser igual a 8, né? Se o n é igual a 8, então eu tenho que ter 8 antinodos, né? Antinodos, né? E no caso n-1 nós, no caso 7 nós representado aí, né, para esse número quântico, né? Esse nível de energia 8 aí. Beleza? Então pronto, aqui dá para você dividir um pouco, já que ela está dividida em 3, né? Então a gente sabe que nesse meio aqui, veja que nesse meio, ó, a energia cinética ela vai ser menor, né? Então se a energia cinética aqui é menor, a amplitude, né, da onda vai ter que ser maior nessa região aqui, certo? E o comprimento de onda também, ela vai ter que ser um pouco mais espaçada, né? Então deixa eu apagar aqui. Então vamos tentar aqui, né? Então, ó, quantos nós eu tenho, né? 7, né? Então vamos tentar desenhar aqui 7 nós, excluindo os pontos de retorno, né? São as barreiras ali. Então tem 1, 2, né? 3, 4, 5, 6. Vou botar o 7 bem aqui, né? Como a gente está fazendo uma coisa fora de escala, né? Também não precisa ser tão, né, perfeito, né? Para representar, né, a função de onda. Então agora a gente vai começar a traçar, né? Aqui, ó, veja que como aqui a energia potencial é maior, então o comprimento de onda tem que ser menor do que essa região aqui. Então vai ser um gráfico mais ou menos assim, né? Vai oscilar assim, assim, certo? Até essa região aqui, certo? Então eu vou apagar esse nó aqui, né? Que ficou um pouco. Eu vou apagar esse nozinho aqui e ele vai ficar naquela região ali. Vai ficar bem aqui, certo? Então veja que nessa região aqui, ó, eu tenho que ter um espaçamento bem maior, né? Para o comprimento de onda ser maior. Então o comprimento de onda aqui, ó, ele vai aumentar aqui a amplitude também,
né? Veja que eu estou fazendo isso aqui na mão, né? Não muito bom desenhar isso, mas está dando aqui, ó, certo? Então, o que foi que ocorreu? A onda, né, vinha aqui com uma determinada amplitude, aumentou a amplitude. Por quê? Porque diminuiu a velocidade, diminuiu a energia, aumenta o comprimento de onda, tá? E, consequentemente, né, quando ele for entrar aqui nessa região, ele vai retornar para aquele mesmo potencial aqui, né? Vai retornar para esse mesmo potencial. O potencial aqui são iguais, né? Então, o que é que vai ocorrer? Ele vai voltar, né, para aquele comprimentozinho de onda ali, né? Então, ele vai ficar, sei lá, assim, certo? Pronto. Ok? Então, veja que nessa região central, né, nessa região aqui central, que eu vou demarcar aqui de preto aqui, ó. Então, nessa região aqui do gráfico, né, eu tenho o quê? Eu tenho uma amplitude maior, né, e um comprimento de onda maior, certo? Isso tem que ficar visível, né? É preciso deixar em escala? Não, não é preciso, né? Mas tem que ficar evidente que aqui, onde a energia cinética, né, no caso a energia cinética, tem um valor menor, o comprimento de onda ele aumenta, certo? Então está aqui mostrada essa relação. Também, como a energia cinética ela é menor nessa região, né, a amplitude da função de onda tem que ser maior, porque existe uma maior probabilidade de se encontrar a partícula, né, com essa energia dada, né, no caso a energia cinética, e também dada pela essa energia potencial que aumenta. Né? Eu vejo aqui que há um aumento na energia potencial, desde que a gente adotou isso aqui, né, sendo de zero igual a zero, né, para esse ponto. Certo? Então, era isso, era dessa forma que a gente costuma, né, abordar aqui as relações, né, de comprimento de onda, energia, função, isso para um modo estacionário. Né? Nós não estamos levando em consideração a questão do tempo. Né? A gente não está levando só para a função de onda independente do tempo. Ok? Então é isso, pessoal. Agradeço, até a próxima.